Palavra do Senhor nesta manhã para edificação desta igreja, do seu coração, na segunda carta de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro nas Escrituras Sagradas, capítulo 3, verso 18. Segunda Pedro 3, 18. Texto bíblico nos chama a buscar a edificação. Vamos ouvir a palavra, vamos receber a palavra e que ela então edifique a cada um aqui nesta manhã. O apóstolo Pedro conclui a sua segunda carta escrita às igrejas, dizendo o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Esta é a palavra do Senhor. Eu me converti na adolescência, no começo da adolescência, mas quando cheguei aos meus 17 anos, tive um despertamento espiritual e um desejo intenso de querer andar com Deus realmente, entender mais a vontade dEle. Acima de tudo, almejava chegar a um ponto quando então eu teria atingido um ápice e eu então estaria inclusive livre do pecado e eu poderia experimentar o poder de Deus numa medida como nunca experimentei antes e numa medida final, total, não haveria mais nada a experimentar. O desejo era de uma vida então mais próxima de Deus, mais intensa, e assim eu desejava, no meu pouco entendimento, inclusive naquela época, naqueles dias. E então comecei uma peregrinação de busca. Foram alguns livros lidos, livros que prometiam, de uma certa forma, isso que eu almejava ou pensava ser possível alcançar. Esse patamar de fé diferenciado, acima de uma vivência chamada normal. Me interessei, inclusive, pela doutrina pentecostal do chamado batismo no Espírito Santo. Nós cremos no batismo do Espírito Santo, claro, a palavra de Deus fala sobre isto. Mas a palavra de Deus diz, 2 Coríntios 12, que todos nós fomos batizados em um só corpo e em um só Espírito. Isto é, não há crente que não tenha sido batizado. E comecei a ler livros que diziam que não, que no entendimento pentecostal você tem a conversão, depois você tem que buscar uma outra experiência, uma segunda necessária, chamada batismo no Espírito Santo. Depois de estudar as Escrituras e ler os livros, primeiro me entusiasmando, depois aprofundando, entendi que a Bíblia não ensinava assim, mas que todo crente tem o Espírito Santo, não há crente sem o Espírito Santo, e que o batismo acontece na conversão, quando o Espírito Santo vem sobre nós, nossas vidas, e faz algo novo. Também fiz minha análise prática, empírica, vi que meus amigos que diziam ter o batismo do Espírito Santo continuavam nas mesmas lutas que eu tenho. E havia alguma conversa no sentido de que tendo o batismo do Espírito Santo, você então pecava menos. E aí perguntavam, pecava menos como? Qual é a matemática? Menos quanto, mais quanto? E não há como se apontar, na verdade é que eles pecavam como eu pecava e lutavam com o pecado como eu também lutava. Não, você vai ter mais poder quanto? Quanto mais poder, menos quanto poder? Quem é que tem mais, quem tem menos? Qual é o parâmetro? E eu vi que eles estavam na mesma luta minha. Sim, todos nós queremos experimentar mais do poder de Deus, mas jamais tendo esgotado e muito menos tendo atingido algum patamar especial. A verdade é que as Escrituras nunca estabeleceram, nem pode haver crente de primeira classe e crente de segunda classe. Crente que está num outro ponto e esses nesses. O que as Escrituras ensinam é que todos nós temos o Espírito Santo e nós precisamos caminhar e avançar no nosso andar com o Senhor. Existe sim um verbo importantíssimo em Efésios,
um mandamento, um imperativo do apóstolo Paulo: enchei-vos do Espírito. E esse imperativo no presente diz, é uma constante. Nós temos que estar constantemente buscando sermos mais e mais tomados, controlados pelo Espírito Santo. Esta é uma crescente que nenhum de nós vai esgotar aqui nesta vida, nesta caminhada. E nenhum de nós vai atingir a medida completa. Então não há mais nada. Agora, pronto, esgotei. Esse mandamento de Efésios já não serve mais para mim, porque eu já me enchi, estou pleno. Não, constantemente. Eu não sei qual é o desejo do seu coração, se você tem essa busca dessa experiência final, este plano de querer alcançar um estado perfeito, mas nós temos aqui no texto de Pedro a ordem para crescermos no conhecimento, na pessoa de Jesus Cristo. Crescermos e crescermos. Você está crescendo, você tem o desejo de crescer. Mas há um segredo que eu quero compartilhar nesta manhã, um segredo de diversas facetas, que aprendi na minha vida, com muito custo, no meu andar com Deus, e creio que todos nós vivemos numa época quando é preciso nos conscientizarmos desse segredo de diversas facetas. O meu desejo qual era? Qual é? Mais perto de ti, ó meu Deus. Mais perto de ti, ó meu Deus. Há esse desejo no seu coração. É preciso que haja se você é um crente. Se não há algo profundamente errado, que precisa ser revisitado até reanalisado a sua conversão. Será que é verdadeira? Por que não há em mim esse desejo? Mais perto de ti, ó meu Deus. Mas como é que eu vou chegar mais perto do meu Deus? Nos nossos dias nós temos aí muitas estratégias sendo usadas e aplicadas que nós precisamos olhar com muito cuidado. Nós vivemos na época do empreendimento e o empreendimento tomou conta da fé cristã, ou melhor dizendo, a chamada fé cristã. E tem trazido uma série de confusão. Nós pensamos que por um ativismo de empreendimentos, são shows, concertos e palestras, etc., e muita internet, nós vamos andar mais perto de Deus. Na minha vida, buscando as Escrituras, eu entendi o método que Cristo deixou e os apóstolos explicaram e confirmaram de como eu posso chegar mais perto do meu Deus. Como que eu posso andar mais próximo dele? O primeiro passo chama-se redenção. Ninguém vai andar mais perto de Deus se não chegar a esse passo na sua vida. Redenção. O que é redenção? Redenção é o ato de resgatar. Resgatar. É o que Jesus Cristo veio fazer neste mundo, quando ele nasce no Natal, mas nasce para a cruz, para a morte em nosso lugar. O justo no lugar do injusto. E então, ele nos resgata. Cristo pagou o preço na cruz para nos tirar do reino das trevas, do reino do inimigo, e no reino das trevas e nos trazer para o reino da luz de Deus, o reino de Deus. Isto acontece quando eu chego naquele ponto, quando eu entendo o peso do meu pecado, da minha distância de Deus. E ninguém vai se chegar mais perto de Deus sem a redenção. Ninguém vai chegar à redenção se não sentir um dia este peso, essa convicção. Sou pecador, sou rompido com Deus, apesar de falar numa pequena fé em Deus aí quando me interessa, mas a verdade é que eu sou devedor e condenado. Então, naquele momento, eu chegando a este peso, chego ao arrependimento e entendo a minha necessidade de Cristo crucificado por mim, que se não for Ele e o que Ele fez por mim, não há esperança para mim, não há alternativa. Então eu sou impulsionado de forma irresistível a clamar pelo perdão
que vem da morte de Cristo na cruz por mim. Entrego a minha vida a Deus totalmente, morro pela fé com Cristo, mas também nasço para uma nova vida no poder do Cristo ressurreto e vivo uma nova vida com Deus. É a redenção maravilhosa. Cristo morre para nos justificar e nos justificando, Ele nos resgata do cativeiro do diabo, do maligno. Romanos capítulo 5 coloca muito bem isto. O que é que diz Romanos capítulo 5, versos 1 e 2? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus, porque fomos justificados pela fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, somente através dele e nele, não há outro jeito e outro modo, em ninguém mais, em religião nenhuma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos o quê? Obtivemos acesso pela fé a esta graça, esta misericórdia de Cristo morrendo por nós, se deu por nós, que graça, no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você já passou pela redenção? Já chegou esse momento? Ainda não? Peça que Deus traga sobre você esta convicção: sou pecador, Senhor, que eu não continue anestesiado, achando que eu sou maravilhoso, ótimo ou até mais ou menos, mas que chega aquele momento quando eu sou impelido a clamar pelo perdão na cruz e entregar minha vida completamente. Que a redenção chegue. Andar mais perto de Deus. Não há como andar mais perto de Deus se primeiro não tiver essa reconciliação com Deus, essa justificação é em Cristo Jesus. Mas e depois? E depois? Depois eu vou chegar mais perto de Deus através da verdade. A verdade. E a verdade vem de onde? Vem das Escrituras Sagradas, vem da Bíblia. Vem da Bíblia. É aquilo que me ensina tudo sobre Deus, quem é Deus e o que Ele quer para mim e de mim. As Escrituras Sagradas falam de Deus, mas certamente de forma limitada. Nenhum livro humano, ou aqui neste mundo, melhor dizendo, iria exaurir a pessoa de Deus, tudo o que Ele é. Há tantas perguntas que eu tenho, você também tem, que gostaríamos de ter respostas e não temos. A Bíblia tem seu limite, é um livro de páginas contadas, mas então ela fica devendo? Não. As Escrituras Sagradas existem para nos dar toda a verdade de Deus, mas note que nós precisamos para andar com Ele neste mundo e eternamente. Aquilo que eu preciso saber de Deus, a vontade dEle, para que eu possa andar com Ele neste mundo eternamente, a Bíblia dá plenamente, suficiente, de forma suficiente e exaustiva. Para onde eu vou para andar mais perto de Deus? Aqui, ali, há muitos livros, inclusive bons por aí, há muitos livros péssimos no mundo chamado evangélico, e aliás, vi uma estatística recente sobre os 50 livros mais difundidos, e a maior parte deles são réprobos. Não são livros saudáveis do ponto de vista da ortodoxia cristã, mas estão aí fazendo barulho na internet. É preciso ir às Escrituras, conhecer as Escrituras, andar com elas, amá-las. Elas haverão de me dar aquilo que eu preciso. Antes de eu buscar em fontes secundárias, preciso ir à primária. Eu tenho dificuldades de entender realmente as Escrituras Sagradas. Se trata de uma revelação dinâmica em história, e a gente precisa ir se aprofundando para entender melhor. Mas não é verdade que eu não posso começar já. Comece lendo os Evangelhos. Comece lendo umas das cartas do apóstolo Paulo. Estudando, procurando compreender. E há muitas formas de se crescer nisto. Mas aí está a verdade. Deus é a verdade dele é revelada para nós, está nas Escrituras Sagradas. Ninguém vai chegar mais perto de Deus a não ser pelas Escrituras Sagradas. Meu pai, na adolescência ainda, junto com seus irmãos, mais 4 irmãos, deixaram a cidade pequenina no interior de São Paulo e foram para a capital, São Paulo.
para em busca de empregos. E eles foram morar lá numa pensão. Eles vinham de uma família no interior evangélica, mas chegando na grande cidade, longe da sua família, os meus tios todos se desviaram dos caminhos do Senhor e foram para a gandaia. Meu pai permaneceu firme, adolescente, volta dos seus 16 anos. E um irmão dele, meu tio, me contou: Jessé, nós chegávamos da farra de madrugada. O seu pai já estava dormindo. E ele dormia com a Bíblia, às vezes, caída no peito dele. Dormiu? Lendo a palavra, enquanto nós estávamos na farra. E na Bíblia do meu pai, daquela época que eu cheguei a ver, ele tinha a frase: ou o pecado me faz evitar este livro, ou este livro me faz evitar o pecado. A verdade é que a palavra de Deus aí está. E ela é poderosa para nos manter nos caminhos do Senhor. Talvez eu buscaria algo mais espetacular. Será que eu diria, sabe, a Bíblia é muito boa, mas eu preciso de um algozinho mais, um agito mais. Eu e a Bíblia somente é pouco. Não, é a verdade, é a palavra de Deus. Naquela grande oração de Jesus, no Evangelho de João, grande oração ali antes da sua prisão, João 17:17, o que é que Jesus diz? Ele ora por mim e por você em João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você quer conhecer a verdade de Deus? Está na palavra. Conhecer a Deus é conhecer a palavra é conhecer a Deus. Andar com Cristo é conhecer a palavra. Isso através do meu estudo, do seu estudo, temos estudos em grupos, em classe, mas a pregação dentro da própria palavra, a pregação estabelecida como um grande meio de nós recebermos a palavra de Deus. Estamos expostos à pregação, estamos num lugar onde a pregação é realmente bíblica, onde a palavra de Deus é ensinada de forma coerente, com conhecimento, com embasamento, e não apenas por bons faladores e bons conversadores, mas onde haja realmente a pregação da palavra. Às vezes eu escuto alguns comentários que eu acho muito interessante. De vez em quando, conversando com alguém disse para mim: olha, eu estive conversando com alguém e aí eu digo para elas: mas é que o pastor Jessé gosta de tudo conforme a palavra. E aí eu fico pensando, conversando com alguém que é de outra igreja, e essa colocação surge: meu irmão, se não for tudo conforme a palavra, então é tudo conforme o quê? O que é que estão fazendo por aí? Se a pregação não é bíblica, se a igreja não é organizada biblicamente, se as vidas não são estruturadas na palavra, é no quê então? Se a palavra está passando longe, o que sobrou? Uma conversinha religiosa de Jesus baseada no quê? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Somos uma igreja da palavra. E lutamos para ser uma igreja da palavra. E somente da palavra. E porque a palavra é suficiente. Ela é a verdade. Ela é que nos santifica. E não uma boa conversa. Romanos 10:17 diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Muita internet, conversa, gente falando, né? Bom de papo e tal, fala coisa interessante, não. Ouvir a palavra de Cristo. Você está ouvindo pregadores por aí? Eles estão pregando a palavra realmente? A palavra de Cristo? O que você está ouvindo? Em Mateus 4, que momento, Jesus Cristo está na sua tentação, foi batizado. Antes de sair para o seu ministério, assumir publicamente a sua missão, ele é levado ao deserto para ser tentado. Que momento tremendo, tremendo. E na primeira tentação, como ele está jejuando, a primeira tentação vai dizer o quê? Transforma essas pedras em pão. Ele está no deserto, há muita pedra ali. Você está com fome? Transforma essas pedras em pão, por que passar fome? Jesus respondeu:
o que ele respondeu ao diabo. Está escrito, está escrito. Ele cita o Velho Testamento, palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você está sendo alimentado pela palavra, meu irmão? O alimento da palavra é aquele que permanece, satisfaz, sacia. O resto cria um pico e depois se cai. É como tomar uma dose maior de açúcar, fica meio elétrico, em questão de minutos, vai lá embaixo outra vez. A palavra de Deus dá estabilidade, mantém-nos equilibrados. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, livro ou carta aos Efésios, ele fala da batalha espiritual e ele vai fazer um uso de metáforas muito criativas. Ele vai tomar todo o uniforme e armamento do soldado romano. E ele estava preso quando escreveu Éfeso. Provavelmente ele tinha, enquanto escrevia aquela carta, na porta lá de fora, tinha um soldado lá com tudo isso, todo o seu aparato. E ele vai tomar cada item e dar a cada item uma correspondência na fé para a nossa batalha espiritual contra o inimigo maligno. E entre as coisas que ele vai dizer, em Efésios 6:17, ele vai dizer o quê? Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu citei a Jesus Cristo sendo tentado, e é interessante que o diabo tenta Jesus usando a palavra. O diabo conhece a palavra melhor do que você. Será que ele acredita mais do que você? Não pode ser. Mas Jesus Cristo responde também usando a palavra e mostrando que o uso da palavra que ele fazia era um uso errado e manipulador. Cuidado, só ouvir alguém que lê um texto bíblico não é suficiente. É preciso se conhecer e saber, para ver se não está manipulando o texto bíblico, para agradar o público, inclusive. A espada, que é a palavra de Deus. Jesus guerreou com o diabo no deserto. Como? Usando a espada. A espada, que é a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, mais perto de Deus como? Há algum segredo aí que alguém tem, que ninguém mais tem, alguém descobriu, e agora está dando palestras, e ficou famoso, ou um encontrão, nesse encontrão é que as coisas vão mudar tudo? Não, meu irmão, é a palavra. É a palavra. E depois da palavra, então, e na palavra, este segredo da nossa vitória e de luta vai nos levar à comunhão. A comunhão é o que a palavra diz. A chamada experiência igreja. Igreja. Não algo burocrático, mas o nosso estar juntos, pactuados, conforme os princípios da palavra para aquilo que é uma igreja. E juntos, então, vivenciarmos esta comunhão. A questão do nosso ajuntamento, meu irmão, não é porque você gosta de churrasco, eu também gosto. E nós fazemos churrascadas juntos. Talvez eu odeie churrasco, eu gosto de massa. Você vai para o seu churrasco, eu vou para a minha massa italiana. Ou talvez é o contrário. Isso não importa. Nós nos ajuntamos não porque eu e você temos o mesmo status econômico e social. Então falamos das mesmas coisas. Nós não nos ajuntamos porque nós gostamos do mesmo entretenimento ou mesmo esporte. A única coisa que nos une, deve nos unir e é suficiente para nos unir é que nós temos sido justificados igualmente em Cristo Jesus. Esse é o ponto. E nós nos encontramos para o quê? Quando eu sento com você, você senta comigo, cada vez que nos cultuamos, o que é que nós estamos fazendo? Afirmando a nossa fé comum. E é o que a Bíblia diz que precisamos fazer. Em afirmar a fé comum, você é fortalecido, eu sou fortalecido. Você é levado para mais perto de Deus, eu sou levado para mais perto de Deus. A comunhão é a grande ferramenta que a palavra de Deus nos ensina. Jesus Cristo não deixou a igreja porque ele queria simplesmente complicar a nossa vida um pouco mais. Temos tantos compromissos, e ele deve ter pensado até, esse pessoal lá no século 21, vai ser tão corrido, eu vou colocar mais um negócio na vida deles para eles correrem um pouquinho mais. Jesus deixou a igreja, somente igreja. É o método de Cristo, e que foi afirmado pelos apóstolos.
é afirmado pela palavra. Jesus Cristo não deixou nenhum outro movimento, nenhuma outra estratégia a não ser a igreja. Tem se criado tantas coisas por aí, como se a igreja não fosse suficiente. É a igreja. Você não vai encontrar na palavra de Deus nada mais além da igreja. Esta comunhão, quando encontramos pactuados, como regenerados em Cristo, confessando no batismo. E quando nós sentamos juntos, estamos dizendo um ao outro, somos do Senhor e nele estamos juntos até a eternidade. É isto, essa afirmação, essa declaração pública. Até para os vizinhos. Ao redor da minha casa, tenho os meus vizinhos como você tem os seus. São diversos, não é mesmo? Tenho os bons vizinhos, por enquanto não tive dificuldade com nenhum. Se comportam bem. Mas domingo de manhã, eu saio para a igreja. Alguns deles vão para correr, outros estão acordando ali, meio amarrotados, demorando para acordar. Acha que deve levar o cachorrinho para passear. Eu vou para a igreja. Meu irmão, minha irmã, pelo simples fato de eu ir à igreja, há um abismo que me separa dos meus bons vizinhos. Você entende isso? Há um abismo que me separa dos meus bons vizinhos. Quando domingo de manhã eu vou à igreja, a igreja instituída pela palavra de Deus, como regenerado em Cristo, pactuado com os meus irmãos. E mais aqui experimentamos o encorajamento. Continua. Quando eu me encontro com vocês, vocês não precisam falar nada, mas só o fato de estarmos juntos, eu posso ouvir uma voz ressoando. Continua, busca o Senhor. É isso que a igreja faz comigo, eu espero que faça com você também. Muitas vezes chegamos até para cultuar depois de uma semana difícil, talvez chegamos bem sonolentos, não fomos disciplinados para nos preparar melhor para domingo, cultuar ao Senhor, abusamos do sábado. Nós não abusamos do trabalho, amanhã tem que trabalhar cedo, deixa eu ir para a cama cedo, mas com a igreja, nem sempre tem o mesmo temor e cuidado. Mas enfim, chego aqui talvez não na melhor das condições, mas aí nós cantamos, e nós oramos, e nós oramos, e nós cantamos, e nós lemos a palavra, e nós ouvimos a palavra. Quando termina o culto, eu estou alimentado e bem diferente daquilo que eu cheguei, da forma que eu cheguei. É a comunhão, é a igreja. Por isso que Hebreus 10, 25 vai dizer o quê? Não deixemos de nos reunir como igreja. Não é como concerto, pastor. Não é como conferência não sei onde, pastor. Como igreja. Segundo o costume de alguns, não façam como eles. Eles não se reúnem como igreja. Segundo o costume de alguns, não como eles, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A igreja, o grande método, o grande plano de Jesus e confirmado pelos apóstolos. Não adianta ficar procurando mais isso, mais aquilo. Qualquer coisa extra que haja, se não for algo que o remeta para a igreja, que o leve a ver a igreja como primeiro, é um encontro, é uma ferramenta que deve ser desprezada. Porque a igreja é realmente o grande segredo. Mas eu gostaria de um negócio mais assim. A igreja para mim que é pequena, pastor. Só a Bíblia é pouco, só a igreja é pequena. Eu preciso de um negócio espetacular. Ah, meu irmão, é na simplicidade da igreja que Jesus deixou. É nela que você encontra a profundidade da vida cristã. A realidade de andar lado a lado com os teus irmãos, nas suas lutas, nas suas fraquezas, mas lado a lado servindo ao Senhor, a comunhão, mais perto de meu Deus. Como? Mais com a igreja, mais com a igreja. É preciso aprender a apreciar a igreja. Salmo 122. Creio que todos aqui conhecem, se não todos, quase todos. A primeira linha, pelo menos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há essa alegria no seu coração, meu irmão, minha irmã. Eu cresci numa casa
onde era encorajada a alegria de ir ao Senhor, a ir à casa do Senhor. Meus pais transmitiam essa ideia. Não que havia um discurso, você precisa ficar alegre na casa. Não, a atitude deles era leve com relação à igreja. Eles me mostravam prazer na igreja. E nós também éramos cativados por isto. A alegria de ir à casa do Senhor. Muitos crentes têm uma versão diferente nas suas Bíblias. Para o Salmo 122. Fiquei incomodado e chateado porque me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja deu uma cutucada, porque eu não estou indo lá, estou chateado. Me disseram, vamos à casa do Senhor. O que é isso? Esse pessoal está fazendo o que comigo aí? Meu irmão, talvez você precise orar, Senhor, restaura em mim a alegria da tua casa. Alguém perdeu essa alegria aqui nesta manhã? Que o Senhor tenha misericórdia. Porque se você perdeu, meu irmão, você perdeu a alegria por aquilo que o Senhor deixou de mais importante para você estar mais perto de Deus. Agora, a igreja é muito real. A igreja não é ver um show e você não sabe nada do que se passa realmente por detrás. Nem mesmo ver alguém um pouquinho na internet e você não conhece aquela pessoa. A igreja é muito real. Ela é muito divina e muito humana. É muito divina porque é do Senhor, e o Senhor está aqui, mas também muito humana porque ainda há muito do que o Senhor está fazendo em nós, através da igreja inclusive, nos trazendo mais perto dele. Comunhão, mas não somente a comunhão. A outra faceta do segredo para chegar mais perto de Deus é a adoração. Isto mesmo, cultuar. Mas o cultuar, meu irmão, minha irmã, centrado em Deus. Quanta poluição entrou naquilo que se chama culto por aí. E Deus não é mais o centro. Aliás, muito culto voltado para o próprio ser humano. Deus é uma desculpa. É um subterfúgio. Jesus Cristo é um subterfúgio para tocar as emoções, sacudir, agitar um pouco o ser humano. E aí surge a grande ideia, totalmente equivocada, de que se houve um pico de emoções, então Deus estava lá. A presença de Deus, mais perto do meu Deus, não tem nada a ver com a emoção, meu irmão. Ela pode acontecer? Pode, mas ela é secundária. E emoção é algo que varia de pessoa para pessoa. Alguns são mais intensos, outros são menos. Então, os mais intensos, esses são mais especiais, porque eles podem estar mais próximos de Deus, porque eles têm mais emoção. De forma nenhuma. Alguns são mais introvertidos, outros mais extrovertidos. O que conta, meu irmão, é o quê? A redenção, a palavra de Deus, a igreja e aí a adoração, centrada em Deus. Numa igreja que tinha o culto à noite, a família voltou para casa depois de cultuar, tinha um garotinho de 6 anos, e antes de dormir a mãe foi orar com ele, como sempre fazia, e então ela disse, eu vou orar, você ora depois de mim, e ele tomou a palavra para orar, e o garotinho disse, ó Deus, foi tão gostoso na igreja hoje, pena que o senhor não estava lá. É assim que a maior parte dos cultos, certamente há bons cultos por aí, mas eu temo que a maior parte está mais ou menos por aí. É mais como agitar, impactar o ser humano. É jogo de luz. Meu irmão, se a presença de Deus não é suficiente, nós precisamos de jogo de luz. Compara Deus com um joguinho de luz, com agito, com manipulação emocional, manipulação de auditório. Adoração. Será que cada vez que nós se encontramos, Igreja Batista Celebração, será que cada vez nos encontramos, nosso culto é focado em Deus realmente? É a nossa luta. A nossa luta para tirarmos tudo que distrai, tudo que polui o culto, tudo que seja truques humanos. Nós queremos levantar a presença de Deus e contemplá-lo em nosso culto quando cantamos, quando lemos a palavra, quando oramos. E queremos no culto somente o trono de Deus diante de nós.
adoração. Sabemos que quando nos encontramos, estivemos na presença do Senhor. Efésios, capítulo 5, o apóstolo Paulo escreve, primeiro um imperativo negativo, uma ordem negativa, e depois a positiva. Primeiro negativo, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem. Toda vez que o álcool nos controla, tem problema. Mas, ao contrário, positivo, deixem-se encher pelo Espírito. Como? Eu ouvi dizer que tem um truque lá, estão vendendo até, só você pagar. Lá tem outro lugar. Tem um livro. Deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Culto cristão é sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Grande segredo, grande truque, mais perto de Deus, pela adoração, adoração consciente, adoração focada no Senhor, e somente no Senhor. E dentro da adoração nós temos a nossa liturgia instituída pelo Senhor, a ceia. Como é importante a ceia, a celebração da ceia, repetidamente em nossas vidas como corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 10, 16, o apóstolo Paulo diz, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo. Algo tremendo quando nós cumprimos a ordenança do Senhor. Mais perto de Deus. Como? Qual é o truque? Se você quer dizer com truque no sentido de um segredo que alguém tem para dar, que ninguém tem, meu irmão, está na palavra. Começa com a regeneração, vai à verdade da própria palavra. E depois vai à igreja, ser um, estarmos na comunhão em Cristo. E depois vai a adoração, e vai a devocional. O meu buscar da presença de Deus na minha intimidade, a chamada devocional, a oração, a meditação presente na minha vida diariamente. Mateus 26, 41, Jesus Cristo está no Getsêmani, pouquinhos momentos antes da sua prisão, hora terrível, e ele convida seus discípulos 3 para orarem com ele. E nós sabemos que eles dormem, não conseguem permanecer orando. E Jesus Cristo vai dizer a eles o quê? Vigiem e orem para que não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem, vigilantes, em oração constantemente. Os momentos quando eu tomo no dia para orar, fazer minha devocional, mas não somente ali, depois daquele momento especial, andar em comunhão com o Senhor durante meu trabalho, meus afazeres, seja em casa, fora de casa, na escola, na universidade, onde for, no meu lazer, andando com o Senhor, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em todos os momentos, é a palavra do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Orai continuamente. Em outras versões, orai sem cessar. A devocional precisa fazer parte da sua vida. Você tem esse momento na sua vida, no seu dia, meu irmão, minha irmã. Você está se fortalecendo na oração, na buscar a presença de Deus. A experiência maravilhosa da oração íntima com Deus pode ser descrita pela palavra solitude. Algo que falta em nossos dias. Solitude é diferente de solidão. Solidão é estar sozinho e incompleto. Isso é solidão. Solitude é algo que nós devemos buscar e precisamos. Solitude é eu estar com Deus, só eu e Deus, e me edificando. Solitude. Quando os barulhos... Meu irmão, minha irmã, que mundo barulhento nosso. E, inclusive, a vida cristã e culto está ficando barulhento. Descontroladamente barulhento.
E nós vemos uma cultura que não pode ter solitude, entra em crise, tem que ter sempre barulho. Você vai num lugar, chega lá, tem uma caixa de som ligada sempre, alta. Ninguém está nem ouvindo aquilo, mas precisa ter, tem que ter a zoeira no ar. E todo mundo falando, e querendo falar mais alto do que o som, e o som está alto, e todo mundo barulho. E em casa chega a televisão, está barulhenta, sempre barulho, lá na empresa tudo está barulhento. É uma cultura que tem dificuldade com um pouco de silêncio. Nos anos 60, eu creio que surgiu umas máquinas que era colocada em lanchonetes, por exemplo. Você podia pôr a moeda e escolher uma música que ela tocaria. Todos os sucessos do momento estavam ali, e você colocava a moeda e escolhia, e aí tocava aquela música. Essas máquinas vieram dos Estados Unidos, mas tinha um recurso a mais. Música tal, podia apertar o botão, música tal, mas tinha o último botão aqui. Meia hora de silêncio. Como eu gostaria de ter esse botão. Quando eu chego, às vezes, num lugar, tem música ao vivo. Não tem esse botão aí? E se eu pagar para ele ficar meia hora sem cantar? Serve? Não conseguimos ter solitude. Eu e meu Deus. Li recentemente que quando as pessoas vão ao médico aqui no Ocidente, Brasil, etc., e diz que estão com depressão, eles recebem um frasco de remédio. E o que eu li é que no Japão, quando a pessoa diz, estou com depressão, o médico manda ele dar uma volta num bosque, todo dia, longa. Temos dificuldade com a solitude. E aí a pessoa diz, eu não posso. Por que não pode? Dificuldade com a solitude, porque sente-se na solidão, mas o crente jamais vai ter solidão. O crente tem solitude, é ele e o seu Deus sempre, não importa onde for, como for. Andar com Deus, me desfazer de todos os barulhos, de todos os compromissos, de tudo que grita por mim, e eu ter meu tempo com Deus, caminhando com Ele, sempre. Talvez é na sua cama, talvez é no seu ambiente de trabalho, em algum lugar você ter a sua solitude. Mateus 6,46, muito interessante. Jesus Cristo multiplicou os pães. Já imaginou o alvoroço que foi isso ali? Primeiro que era uma multidão enorme. E aí todos são saciados. Criou ali uma comoção, certamente criou. Mas a narrativa diz o quê? Marcos 6,46. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Ministrou, fez, agora não mais. Para. E aí continua o texto. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Não ficou no agito, foi sozinho orar. No monte, certamente, porque lá encontrava a distância, a tranquilidade, ele e o Pai, e somente ele e o Pai. Você tem solitude na sua vida, meu irmão, minha irmã? Temos dificuldade. Houve um pensador no século XVII na França chamado Blaise Pascal. Você já ouviu falar dele? É muito interessante, é um livro dele chamado Os Pensamentos, vale a pena ler. Ele teve uma conversão muito marcante, um homem inteligente, matemático, filósofo. E Blaise Pascal marcou a história com seus pensamentos especialmente. Mas ele faz uma reflexão interessante. Ele diz, divertir-se é uma forma de distrair-se com ocupações que nos distanciam das misérias que vivemos. Quando não tivermos nada para fazer, sentiremos nossas misérias. O divertimento é o fazer algo que vai distanciar nossa alma do vazio e do tédio.
a diversão é uma fuga de nós mesmos. Certamente, Blaise Pascal não diria que qualquer diversão é necessariamente negativa, mas deixe-me dizer que a maior parte da diversão do ser humano é por causa disso. O ser humano não está bem. Ele não está bem. Ele precisa então do quê? Anestésicos. Ele precisa de criar certas atividades que ele possa sentir melhor. Meu irmão, a maior busca de atividades esportivas é uma fuga espiritual de gente que não está bem. E ali ele fica fazendo uma visão espiritual de solução, de redenção. E a conversa entre parceiros, das práticas, são conversas de quem está buscando redenção. Porque foi bom, nós fizemos isso, foi lá. Passeios, quantos passeios? Na televisão você vê toda hora essas pessoas que começam um canalzinho e aí conseguem ter espaço maior de viagens. E aí vão visitar lugares bonitos, são interessantes, são realmente bonitos. Mas quando eles começam a falar daquilo lá, parece que eles estão querendo falar de Deus. Como se a paisagem fosse Deus. Transmite uma paz para a gente, é mesmo? A montanha transmite uma paz. Se me transmitir a ideia de um Deus criador, me remeter a Ele, talvez eu pensar em Deus. Ninguém vai encontrar paz numa viagem para o lugar mais bonito do mundo. Vai ter um anestésico. Quando voltar, a miséria volta junto. Essa miséria que Pascal fala. Preciso estar bem com Deus. Aí sim o passeio fica gostoso. Eu não vou em busca do meu preenchimento espiritual no passeio. Mas porque estou preenchido espiritualmente, vou desfrutar de algo que Deus está me dando. Muda completamente a matemática. Descanso no Senhor. Segredo. Meu irmão, qual é o segredo? A palavra de Deus é muito clara. Há de ser pela redenção, e então acertado, reconciliado com Deus, há de ser pela busca da verdade na Bíblia, conhecer mais a Deus e a Jesus Cristo na palavra, saber quem Ele é, o que Ele espera de mim, o que Ele me ensina, como viver, e aí desfrutar da comunhão com a igreja, grande metodologia do Senhor e dos apóstolos, e então a adoração e a devocional. É esse o caminho, é esse o caminho. Não há coisas mirabolantes que estão inventando. Esse é o feijão com arroz que sustenta a vida cristã daqui até a eternidade. Modismos vêm, modismos vão. A igreja permanece, a palavra de Deus permanece. Devocional permanece, a adoração permanece, a comunhão permanece. Salmo 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Mais perto de Ti, ó meu Deus. Oremos. É verdade, Senhor. Se não for a Tua presença, somos uma terra árida, seca. E triste será a nossa história se tentarmos matar nossa sede com areia. Precisamos da água, a água da Tua pessoa. A esperança eterna em Cristo. A paz de saber que tudo está em ordem entre nosso coração e a Tua pessoa. A certeza do Teu cuidado que haverá nos acompanhar mesmo nos vales mais escuros. Presença essa que jamais irá embora. Ó Deus,
Precisamos ser saciados por Ti. Precisamos chegar mais perto do Senhor. Ensina-nos, Senhor, a Te buscar conforme a Tua palavra ensina e nos meios que ela nos indica. E que possamos, Senhor, sermos sempre crentes, discípulos, igreja, cada vez mais perto de Ti. Oramos em Cristo mesmo. Amém.